Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula e hoje a gente vai falar de mais dois estudos de caso. A gente vai falar sobre o Equador e sobre o Peru, beleza? Então, pega o seu caderno, pega a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, vamos começar com o Equador, tá? O Equador tem a sua capital em Quito. Seu idioma é o espanhol, o castelhano, já mencionei isso na aula passada. Tá? O Quechua, gente. O Quechua é uma língua indígena, tá? Que ela é reconhecida como língua oficial no Equador, é reconhecido na Bolívia, é reconhecido no Peru, em algumas outras regiões, tá? Além de outras línguas nativas, beleza? É como... Perdão, tá passando uma moto aqui? É como se o Tupi-Guarani do Brasil fosse reconhecido uma língua oficial também. Tá? Então lá nós temos o Quechua e outras línguas. A moeda que eles usam é o dólar americano, o mesmo dólar dos Estados Unidos. Tá bom? Agora não significa que tem a mesma economia, beleza? População, pouco mais de 16 milhões de habitantes. Um PIB de 100 bilhões de dólares. Tá? O PIB dos Estados Unidos é de trilhões, tá, gente? Só para a gente ficar clara essa distinção. Eles usam a moeda dos Estados Unidos porque é uma moeda forte. Tá? Não é porque eles têm economia parecida, não. Beleza? E isso, em alguns casos, causa muito problema. Porque não consegue acompanhar o mesmo ritmo. Então, 100 dólares nos Estados Unidos é uma coisa. 100 dólares no Equador você está rico. Beleza? E o IDH 0,739. O IDH conhecido como alto, tá? Aqui na região todos eles vão oscilar em 0,700 alguma coisa, beleza? Só lembrando, né? A bandeira também bem parecida com a bandeira da Colômbia e da Venezuela que a gente viu na aula passada, beleza? Mas aí com um brasão diferente. Aí, pessoal, vocês podem ver onde fica o Equador, tá? Faz fronteira com a Colômbia e com o Peru. Lembrando, Equador e Chile são os únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Todos os outros demais fazem. Tá? E fica também é banhado pelo Oceano Pacífico, né? O maior oceano do mundo. Beleza? Equador, gente, significa aferir, verificar, medir, igualar. Tá? E lembrando, Equador é o nome da linha que divide meridiano norte-sul, a linha no meio do mundo, correto? Então, esse nome já era dado pelos gregos antes de ter o país Equador, beleza? Então não é o país que dá nome à linha, mas a linha que dá nome ao país, porque a linha do Equador passa pelo Equador. Tá? Então aqui vocês estão vendo o monumento que tem lá na Ciudad Demilitada del Mundo, que fica no Equador, onde marca certinho a divisão entre hemisfério norte e hemisfério sul, beleza? Então lá, Equador, né? Aqui está escrito em Equador o que é em castelhano ou em inglês, beleza? Que é com C e não com Q. Latitude 0, 0, 0, beleza? Bom, atividade econômica do Equador, gente. Os índices econômicos são bem ruins, tá? O país vive basicamente de exportação de produtos tropicais, que é cacau, que é a banana, café, laranja. Tá? Mas também, o Equador até pouco tempo atrás não, né? O Equador produz muito petróleo. No livro de vocês, vai falar que ele faz parte da OPEP. Lembra da OPEP que nós falamos na aula passada sobre a Venezuela? Organização dos Países Exportadores de Petróleo? Beleza. O Equador não faz mais parte da OPEP desde 1º de janeiro de 2020. Tá? Essa é uma das coisas que eu sempre menciono. Geopolítica muda. Temos que estar assistindo o jornal, lendo notícias para saber as mudanças. Porque eu posso dar uma aula e semana que vem está desatualizada. Tá bom? Mas ainda, mesmo não fazendo parte da OPEP, boa parte da economia do Equador vem da produção de petróleo. Tá? Cerca de 40% do PIB é relacionado ao petróleo. Então, é um país extremamente dependente do petróleo também. Tá? Bom, pessoal, o Equador ele possui um destino turístico que é um dos mais visitados do mundo, que são as Ilhas Galápagos. Não sei se vocês já ouviram falar, já conhecem.
conhecem no sentido de saber onde que é, porque eu acho que poucas pessoas foram lá. Porque ela é um paraíso, é quase como o nosso Fernando de Noronha, tá? Só que lá ficou muito famosa por conta do Charles Darwin, que é o naturalista inglês que andou, fez aquela viagem ao redor do mundo com o navio Beagle, parou nas Ilhas Galápagos, ficou um bom tempo lá e lá ele ficou estudando as espécies endêmicas da ilha, ou seja, as espécies que só tem nas Ilhas Galápagos, que não tem em outro lugar do mundo. E lá ele escreveu parte da sua obra, que é a Origem das Espécies, que vai falar um pouco da evolução das espécies. Então, por conta disso, né, ela é um destino turístico bastante procurado, a ponto do Equador colocar algumas restrições. Então, não é só comprar uma passagem para as Ilhas Galápagos, tá? Tem uma série de normas que têm que ser cumpridas, tem quantidade de visitantes que chegam lá, para não saturar a ilha de turista e não acabar com a fauna e fauna local, que é o seu maior atrativo turístico, não é? Bom, agora falar um pouco do Peru, tá, gente? Peru, a sua capital é em Lima, a língua o espanhol, o castelhano, também o quechua e outras línguas indígenas, tá? A moeda é o soles ou novo sol, população 31 milhões de milhões, né? PIB 192 bilhões e o IDH 0,740, tá bom? O Peru fica aqui, ó, faz fronteira com o Brasil. O Peru é um dos casos, gente, assim como o Equador, que faz parte desde a floresta amazônica até a parte andina, ou seja, floresta e montanhas, tá? O Peru faz fronteira com Equador, Colômbia, Brasil, Bolívia e Chile. E ele é banhado pelo Oceano Pacífico também. Tá? Uma das coisas que tem aqui no Peru, gente, é a corrente fria, uma corrente de Humboldt. E eu já mencionei isso em várias aulas, quando a gente estudou a física, o relevo da região da América. Eu falei que aqui no Pacífico a gente tem correntes marítimas frias, tá? Isso significa o quê? Que a costa, então, é mais seca e que tem muita pescaria, tá? Lugares com água fria tem muito peixe, beleza? E peixes como salmão, peixes como atum, que não tem na costa brasileira, tá? Isso explica porque boa parte da alimentação, sobretudo da população costeira, litorânea do Peru, se alimenta do peixe, tá? E um dos pratos típicos do Peru é o ceviche. O ceviche. Eu não sei se alguém aqui já comeu ceviche. Tem vários restaurantes em Maringá que vendem isso. Geralmente restaurantes de comida japonesa, porque são parecidos, tá? O ceviche é peixe cru, só que esse peixe cru ele é cozido, entre muitas aspas, em um ácido de limão. Ou seja, espreme o limão, coloca cebola, pimentão e outras coisas e deixa o peixe lá dentro e ele vai cozinhar com esse ácido, tá? É um prato bem saboroso. Como eu falei, vários lugares em Maringá que vende, tá? Se você gosta de comida japonesa, possivelmente você vai gostar do ceviche. Se não gosta, nem tenta comer, tá? E também é bem ácido, porque é peixe no suco de limão, tá bom? Bem, o Peru, gente, tem uma história muito interessante, porque ele era o centro do Império Inca. Lembra que a gente falou dos grandes impérios da América? Falamos dos aztecas no México, falamos dos maias. E o terceiro grande império da América antes da chegada dos espanhóis é o Império Inca, que situava logo ali no Peru, mas embarcava também Bolívia, pegava parte do Chile, então era um império bem grande. Tá? E, como assim todas as cidades, essas civilizações pré-colombianas, os incas também têm ruínas, têm sítios arqueológicos, têm cidades antigas que hoje são pontos de turismo, né? E o principal é esse que vocês estão vendo aqui, tá? Que é a cidade de Machu Picchu, a cidade sagrada dos incas, tá? Ela é uma cidade, um sítio arqueológico aberto à visitação. Para chegar lá, gente, dá bastante trabalho porque não tem estrada. Você vai ou de avião ou vai de trem, tá? Chega lá, você tem a opção de fazer ou uma caminhada até a cidade, só que assim, a caminhada é quase uma escalada, porque
Observe, está no meio da montanha. Tá? É um lugar bastante alto, então falta oxigênio. Não é indicado para pessoas lá que têm hipertensão, problema de circulação, grávidas, porque falta oxigênio, beleza? Mas é um dos lugares mais visitados do mundo, mesmo com toda essa dificuldade para se chegar até lá. Tá? Ela, assim como o Cristo Redentor, assim como o Coliseu de Roma, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, beleza? Então é uma cidade bem legal, um sítio arqueológico bem legal de se conhecer. A economia do Peru é igual, bem semelhante à economia do Equador. Atividade agrícola, sobretudo café. Lá não tem tantas áreas cultivadas e como o lugar é muito alto, não se planta, por exemplo, a banana, não se planta o cacau porque é um pouco mais frio. Lembrando, quanto mais alto, mais frio. Tá? Tem a área ali baixa, próximo do litoral, depois começa a montanha e uma parte ali floresta amazônica. Tá? Tem a pesca, a indústria da pesca é muito grande por conta dessa corrente fria. Há também mineração de chumbo e mineração de estanho. Tá? E o Peru, além de Machu Picchu, tem vários sítios arqueológicos, vários pontos de turismo que chamam a atenção do mundo todo. Né? Então tem Machu Picchu, tem Águas Calientes, tem lá o Vale Sagrado Inca, que era uma outra região, tem o Lago Titicaca, que pode ser acessado pela Bolívia também. E tem as famosas linhas de Nazca, tá, gente? Isso aqui são imagens feitas por avião, tá? Muitas dessas imagens só são vistas por avião porque elas têm em torno de 50 até 300 metros e elas foram feitas por uma civilização que habitou a região por volta de 300 depois de Cristo, tá? A civilização de Nazca, que é uma civilização pré-inca, ou seja, antes dos incas. E eles fizeram esses geoglifos, né, montanhas de pedra amontoada, que formam, aqui tem uma aranha, mas tem outros animais, tem baleia, tem papagaio, tem tucano, tem condor, várias formas, tem até formas humanas na linha de Nazca. Tá? Não se sabe por que essa civilização fez isso, né? Não sabe se era para ser observações, não sabe se era para rituais. Especula-se também muito a respeito disso. Né? Aí as teorias da conspiração falam que é aeroporto de extraterrestre. O que não é. Mas é bem interessante mesmo, tá, gente? Porque são figuras muito bem feitas para quem não tinha nenhum acesso à vista de cima. Não tinha helicóptero, imagem de satélite, avião. Tá? Então é bem interessante mesmo as linhas de Nazca, beleza? Bom, pessoal, essa aula era para acabar aqui, tá? Se eu estivesse gravando isso na segunda-feira. Mas eu não estou gravando na segunda-feira, estou gravando na terça, dia 10. Hoje é dia 10, né? Dia 10. E mudou muita coisa no Peru, tá? Eu vou falar um pouco da crise política que está acontecendo no Peru. A gente olha para o Brasil hoje e pensa, nos últimos anos, né? A gente teve impeachment do Fernando Collor, a gente teve ex-presidente Lula sendo preso, a gente teve impeachment da Dilma Rousseff e pensa, nossa, a situação política no Brasil tá triste, né? Não quando a gente compara com o Peru, tá, gente? O Peru está numa profunda crise política, beleza? Todos os presidentes desde 1988, eu não era nascido em 88 ainda, tá, gente? Todos os presidentes desde 88, eles são acusados, são investigados ou foram presos por escândalos de corrupção, outros crimes, crimes contra a humanidade também. Então, todos os presidentes desde 85. É muita coisa. Tá? Então, eu elenquei alguns presidentes aqui. Tá? O primeiro é o Fujimori, Alberto Fujimori. Ele foi presidente de 1990 até 2000. Tá? Em 92, ele dissolveu o parlamento. Lembrando, pessoal, eu acho que o Jefferson já trabalhou isso com vocês, Revolução Francesa, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, para não concentrar a mão em uma só pessoa, tá? Que era o rei. Então essa é a ideia de você dividir os poderes. Em 92, ele dissolveu o parlamento, ou seja, ele acabou com o legislativo. Desculpa a confusão, legislativo. Então ele ficou sendo executivo,
legislativo e tinha o apoio do judiciário. Então ele assumiu poderes ditatoriais. Tá? Entre 92 até 2000 ele foi o ditador do Peru. Tá? E o governo dele foi marcado por 1. Escândalos de corrupção, 2. Crimes contra a humanidade, porque ele esterilizou mulheres. O que é esterilizar? Impedir que as mulheres tenham filhos. Tá? É uma prática, infelizmente, comum em alguns lugares, mas que proibida e configura crime contra a humanidade. Beleza? E foi marcada também por uma violência muito grande. Primeiro, do exército do Estado, e segundo, de uma guerrilha de esquerda que era o Sendero Luminoso. Tá? Então você tinha ou o Estado com essa violência ou essa guerrilha de esquerda disputando o poder. Tá? Inclusive, hoje, o fujimorismo dentro do Peru é muito forte e a filha dele já foi candidata 2 vezes à presidência, perdeu, só que os simpatizantes do Fujimori têm a maioria no parlamento. Beleza? Outra crise é do Alan Garcia. Tá? O Alan Garcia ele foi presidente do Peru em 2 oportunidades. A primeira de 85 a 90 e a segunda de 2006 a 2011. Tá? E o Alan Garcia, ele está muito parecido com as coisas que acontecem aqui no Brasil. Ele se envolveu com uma empresa de construção chamada Odebrecht, que ficou bem famosa nos noticiários ali em 2017, 2018, que era a troca de favores, né? A concessão de trabalhos, concessões de construções públicas para essa empresa em torno de propina. Enfim, aconteceu aqui no Brasil, aconteceu em vários lugares e aconteceu no Peru também desde 1985. Então, não é de ontem isso, tá, gente? Muito mais tempo, beleza? E ele foi presidente duas vezes, né? Foi preso, foi indiciado. Preso não, né? Ele foi investigado. E em 2019, quando ele descobriu que seria preso pela Operação Lava Jato lá no Peru, ele cometeu suicídio, tá bom? Então, bem tem essas coisas lá também. E teve um outro presidente nesse mesmo período que teve que fugir do país, estava escondido nos Estados Unidos até esse tempo atrás. E em 2017, o Peru achou que chegou que ia resolver os problemas. Tá? Elegeram o Pedro Paulo Kuczynski, que é esse senhorzinho aqui com a mãozinha na boca, tá? Que não tinha ligação com Alan Garcia, não tinha ligação com o Fujimori, porém também estava envolvido no Odebrecht. Tá? Ele foi eleito em 2017, setembro de 2017. Em março de 2018, ou seja, não completou nenhum ano, ele renuncia. Tá? E quem assume é o seu vice, que é o Martim Vizcarra. Beleza? Então, desde 2018 até dia 9, o Martim Vizcarra era o presidente do Peru. Tá? Em um momento foi votado o impeachment dele, não foi aprovado, e aí, na segunda-feira, dia 9, foi aprovado o impeachment do Martim Vizcarra. Tá? Então percebam, pessoal, desde 85, 35 anos de instabilidade política, beleza? É um cenário bem desolador. Eu não sei quando será realizada as próximas eleições no Peru, mas é para a gente ficar de olho, né? Quem que vai subir? Vai ser a Keiko Fujimori, filha do Fujimori? Vai ser alguém apoiado pelo Kuczynski ou pelo Vizcarra? Ou vai ser um outro grupo? É algo que a gente tem que ficar de olho aí. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Bons estudos e até mais.